Na Bíblia e no Alcorão, é a primeira morte e o primeiro assassinato. Consumido por raiva e ciúmes, Caim mata seu irmão Abel e é banido, condenado a vagar pela terra sozinho. O primeiro assassinato na Bíblia é um fratricídio, como se dizendo que todo assassinato é um assassinato de um irmão. A história está repleta de enigmas. A preferência de Deus por um dos irmãos, a reação violenta de Caim e um sinal misterioso que inspiraria ódio e intolerância durante 2000 anos. É uma história extremamente significativa e relevante hoje, principalmente no mundo pós-11 de setembro. Acompanhe estudiosos e arqueólogos enquanto eles exploram um assombroso passado e uma das histórias mais brutais e desconcertantes já contadas, o sombrio mistério de Caim e Abel. Mistérios da Bíblia. Caim e Abel. A história de Caim e Abel é uma das mais fascinantes da Bíblia. Ela mostra a primeira morte de um ser humano e o primeiro assassinato de um irmão matando o outro. Mas o que torna essa história de Caim e Abel tão poderosa é que não é uma lição apenas para uma família, mas para toda a humanidade. A história se transforma em uma alegoria. E por ter tamanho poder de nos retratar como seres humanos, com todos os dilemas, problemas, todas as paixões, ódios e emoções, ela se torna muito relevante para nós no século XXI. A história bastante curta, enigmática e misteriosa de Caim e Abel apresenta o assunto da rivalidade fraterna que então ressoa por todo o livro do Gênesis. A história de Caim e Abel não é para os fracos. Brutais e detalhados, apenas 16 versos do Gênesis contam a história desse assassinato. E há um enigma a quase todo instante. Tudo começa depois que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e eles têm 2 filhos. Caim, o primogênito, torna-se lavrador. Seu irmão mais novo, Abel, torna-se pastor. Os 2 irmãos tentam agradar a Deus dando a ele graças e oferecendo-lhe sacrifícios. Esses são os primeiros rituais de sacrifício já registrados na Bíblia, cada um dos irmãos fazendo suas oferendas de acordo com seu próprio meio de vida. A Bíblia nos diz que Caim chega até Deus oferecendo-lhe um sacrifício de sua colheita. E Abel oferece a Deus um sacrifício de seu rebanho, o primeiro cordeiro a nascer. Deus aceita a oferenda de Abel, mas rejeita a de Caim, sem motivo aparente. Esse é o primeiro dos muitos enigmas na história. Por que Deus preferiria um sacrifício a outro? Um irmão a outro? Quanto a isso, o Gênesis nada diz. Mas a história prossegue. Caim fica zangado e com ciúmes de seu irmão mais bem-sucedido e se torna violento. E logo que chegaram ao campo, Caim lançou-se sobre o irmão e matou-o. Eis o outro mistério. Se ninguém havia sido morto antes, muito menos assassinado, como é que Caim sabia como matar? E será que chegou a entender o que havia feito? E então o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: eu não sei. Acaso sou tutor de meu irmão? E o Senhor replicou: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. De futuro, serás maldito sobre a terra, que abriu a sua boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. E agora, a Bíblia deixa claro o quanto Deus está zangado com Caim por cometer um crime tão hediondo. Deus o bane de sua terra para sempre, e ele é condenado a vagar sozinho pelo planeta. Caim implora a Deus
dizendo que ele tem medo de ser morto por alguém que possa encontrar no deserto. Então Deus promete colocar-lhe um sinal para que ninguém se aproxime de Caim e o machuque. Mais enigmas. Se no início havia apenas Adão e Eva e Caim e Abel, quem são as pessoas que Caim teme no deserto? E o mais enigmático ainda, o mistério que ecoaria através dos tempos. Qual é o sinal de Caim? Finalmente, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi residir na região de Nod, ao oriente do Éden. 6 versos desconcertantes que geram mais perguntas do que respostas. Mas, na verdade, uma mensagem poderosa surge em alto e bom som. Sim, de fato, você é o guardião de seu irmão. A história é extremamente significativa porque estabelece os princípios da guerra, da paz, da boa vontade e não violência, e de realmente 2 maneiras de encarar o mundo. Segundo o Dr. Ahmed, o pacifismo de Jesus, Gandhi e Martin Luther King podem todos remontar à história de Caim e Abel, com sua mensagem sobre a irmandade do homem e a importância da não violência. Mas, ao mesmo tempo, o sinal de Caim tem sido usado há centenas de anos para demonizar e destruir pessoas, nações e raças. De onde vem essa história intrigante, contraditória e quase bizarra? Dos sermões da escola dominical a debates teológicos sofisticados, as grandes religiões do mundo há muito lutam para penetrar nos mistérios dos textos sagrados. A história de Caim e Abel tem mais vidas do que um gato. Ela é interpretada muito mais do que só 9 vezes nas subsequentes tradições judaicas, cristãs e muçulmanas. Essencialmente, é a mesma história sendo contada, recontada e recontada. E a cada geração, a cada século, uma nova geração de estudiosos é capaz de escrever, embelezar e expandir a mesma história. Cada tradição acrescenta detalhes intrigantes e surpreendentes, tentando reconciliar os enigmas e contradições dessa história extraordinária. Apesar de séculos de hostilidades, guerras e derramamento de sangue, judeus, cristãos e muçulmanos concordam com uma coisa. Todos eles têm suas crenças em um Deus e no conceito de que todos somos descendentes de Adão e Eva, até as antigas tribos hebraicas e o profeta Abraão. As filosofias centrais e duradouras de um Deus de amor e perdão são a força fundamental de união por trás das grandes religiões do mundo. Entretanto, cada religião precisa lidar com os enigmas da história à sua própria maneira. O primeiro grande mistério do texto antigo: por que a oferenda de Caim de grãos é rejeitada, enquanto o sacrifício de sangue de Abel é aceito? Na verdade, em alguns comentários alcorânicos, o sacrifício de Abel não é apenas aceito, mas recebido de forma grandiosa. Deus demonstrou sua aceitação de forma visível. Fazendo com que fogo descesse dos céus e se consumisse. O irmão Caim teria passado por momentos difíceis observando aquele sinal inflamado da aprovação de Deus. No Alcorão e na Bíblia, Caim não faz ideia do porquê Deus ter rejeitado sua oferenda e aceitado a de Abel, o que o deixa com ciúmes e irado. Embora estudiosos concordem que a Bíblia não fornece razões para a preferência de Deus, eles acreditam que a resposta para esse enigma possa estar relacionada a uma questão completamente diferente e surpreendente. É difícil saber o motivo de Deus aceitar o sacrifício de Abel e não de Caim. Mas o foco do texto não está no porquê de uma oferenda ter sido aceita enquanto a outra foi rejeitada. O foco do texto é que a rejeição não tinha de dividir a família e levar ao assassinato. Muitos comentaristas acreditam que a lição da história está no desafio de Deus para Caim: reconhecer e aceitar que seu irmão tem discernimentos, dons e talentos que ele não tem.
E ao reconhecer isso, em vez de ser tomado de ciúmes, ele poderia ter se beneficiado da capacidade de seu irmão para agradar a Deus. Em outras palavras, nenhum de nós tem tudo. E, portanto, dependemos do outro para adquirirmos essas sensibilidades e essas habilidades. Em vez disso, quando Abel é recompensado por Deus, Caim é tomado de ressentimento. Alguns outros comentaristas islâmicos e hebraicos sugerem uma razão surpreendente para Deus ter aceitado a oferenda de Abel, mas não a de Caim. O coração de Abel é justo, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe como pensamos, Deus conhece nosso coração. Assim, Deus está aceitando uma oferenda e não está satisfeito com a oferenda de Caim. Mas o que Caim poderia ter feito para ofender a Deus? As duas tradições oferecem uma outra explicação para responder essa questão não solucionada no Gênesis. Segundo alguns estudiosos hebraicos e islâmicos, trata-se da fonte previsível de conflito entre dois homens, uma mulher. Caim cobiça a mulher que deve ser de seu irmão, daí a ira de Deus para com o irmão mais velho. Os comentaristas sugerem que Caim e Abel tinham uma irmã. O nome dela era Awan. O Gênesis, a propósito, não vê qualquer problema com irmãos e irmãs se casando, pois não há outra opção nesse ponto. Agora os ressentimentos de Caim parecem um pouco mais claros. Deus havia favorecido Abel tanto no casamento quanto no sacrifício. Deus adverte Caim para que se afaste de pensamentos maldosos, mas ele não faz isso. E então Caim pede ao irmão que o acompanhe até o campo, já pensando em violência. Com o passar dos séculos, a tradição islâmica acrescenta mais detalhes à história, enfatizando o lado pacífico de Abel. Os dois estão discutindo, eles não se entendem. E Abel, não violento, na melhor tradição que será seguida por gerações de não violência, deita-se e diz: Alá, faça comigo o que quiser. Mas, estranhamente, apesar da reação passiva de Abel, Caim não consegue completar o terrível ato. Quando Caim percebe que, apesar de todos os seus esforços, ele não consegue matar Abel, o demônio aparece e fala com Caim e o ensina como cometer o assassinato. O demônio diz a Caim para atingir o irmão na cabeça com uma pedra. Mas o que significa assassinato nesse mundo sem morte? Os comentários islâmicos oferecem alguns detalhes sobre como a situação era nova e terrível. Um deles descreve como as emoções de pesar e dor são introduzidas no mundo pela primeira vez pelo exultante demônio. Quando o demônio visita Eva, que ainda não sabe que seu filho mais novo está morto, ele diz: Seu filho Abel não irá voltar para você. Como assim? Ele está morto. Ele foi morto. O que significa morto? O que significa morte? Lembrem-se, esse é apenas o início, o começo de tudo no que se refere à espécie humana. E o demônio então explica que ele não falará mais com você, ele não voltará, ele não comerá, ele não rirá, ele não irá mais respirar. E ela começa a chorar, afinal ela é a mãe dele. Segundo os comentários do Alcorão, as lágrimas de Eva são as primeiras de um ser humano. Na tradição islâmica, foi assim que a tristeza se tornou parte da experiência humana pela primeira vez. Em todas as tradições monoteístas, esse é o primeiro exemplo de morte, assassinato, fratricídio e pesar. E para sempre, a partir daí, o pesar se multiplica tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lágrimas, roupas violentamente rasgadas, ranger de dentes e derramamento de sangue, todos eles espelham essa segunda queda da graça de Deus, o assassinato de um irmão. E o restante do Antigo Testamento está repleto de histórias que repetem os temas mais violentos relativos a Caim e Abel,
Irmãos colocados contra irmãos, pela família, pelo sangue, pela herança, pelo ciúme. Mas algo profundo começa a acontecer com o passar do tempo. Os irmãos irados começam a aprender a perdoar. No capítulo 25 do livro do Gênesis, a redenção começa com a história dos irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, que brigam pela herança do pai, Isaac. Jacó e Esaú começam a brigar ainda no útero materno. A mãe Rebeca descobre estar havendo um terrível tumulto em seu útero. Ela não sabe o que está acontecendo e procura o oráculo do Senhor, que lhe diz: você tem 2 nações lutando em seu útero. Ora, imagine como seria isso. 2 nações. Uma gravidez difícil, tendo-se 2 nações inteiras lutando em seu útero. Esaú, mais tarde associado ao cristianismo, nasceu primeiro, tornando-se o mais velho e ganhando a herança. Mas Jacó, que simbolizava o judaísmo, nunca aceitou isso e continuou a lutar. Jacó finalmente venceu o irmão mais velho quando enganou Esaú, fazendo-o negociar sua herança por uma tigela de sopa de lentilhas. Na época, Esaú estava faminto, mas isso não implica em misericórdia para ele na história. O fato de Esaú vender os direitos de família em troca de um prato de sopa é às vezes interpretado como um sinal de desrespeito às tradições de seu pai. Esaú jura matar Jacó, e Jacó tem de fugir de Canaã. Mas depois de quase 20 anos, ele não consegue resistir à necessidade de voltar para casa. Apesar de ter perdido seu direito de primogênito, Esaú fica rico e poderoso e confronta Jacó com um exército. Mas ao ver o irmão, ele é tomado de alegria. Ao ver Jacó, Esaú lançou-se-lhe ao pescoço e chorou durante muito tempo entre os seus braços. Vislumbramos aqui um primeiro passo para um significado mais amável de irmandade do que aquele entre Caim e Abel. Entretanto, a reconciliação mais verdadeira do tema irmão contra irmão, surgida pela primeira vez com Caim e Abel, ainda está por vir. Essa rivalidade entre esses irmãos vem e vai e reverbera por todo o livro do Gênesis e chega ao seu clímax em sua forma mais elaborada no final do Gênesis, com a história de José. E tudo começa com o famoso manto multicolorido, um presente de Jacó a seu filho mais novo, José, e símbolo de que ele irá receber a herança de seu pai. Os irmãos mais velhos de José são tomados de ciúme e ira. Eles roubam o manto multicolorido, simulam o assassinato do irmão e o vendem a comerciantes de escravos. José acaba chegando ao Egito, onde é escravizado e jogado na prisão. Mas depois de 2 anos de sofrimento, José é chamado pelo faraó. O faraó ficara sabendo que esse escravo em particular tinha um dom especial para interpretar sonhos. E quando José ouve o sonho do faraó, ele percebe que se trata de uma profecia divina. José alerta o faraó: as águas do Nilo irão secar e haverá fome por 7 anos. E ele diz ao faraó como proteger o reino. O faraó fica tão impressionado com José que dá a ele o mais alto cargo político do Egito. Ele fica mais poderoso e rico do que se possa imaginar. E finalmente chega a sua oportunidade de vingança. Quando ele fica sabendo que seus irmãos haviam vindo para o Egito fugindo da fome, José sabe que pode destruí-los assim como Caim destruiu Abel. Entretanto, em vez disso, ele lhes dá boas-vindas. E agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós próprios, por me ter desvendido para este país, porque foi para a conservação da vossa vida. José havia salvado a vida daqueles que haviam tentado matá-lo. Por isso, a rivalidade entre irmãos não precisa significar ódio, violência, triunfalismo ou sentimento de superioridade. O tema da traição e redenção entre irmãos vem de Caim e Abel, através de José e seus irmãos. Outra traição famosa na Bíblia acontece sem dúvida na história de Jesus.
Aquele que pregava a fraternidade e o perdão foi entregue às autoridades por seu discípulo e alguns poderiam dizer por seu irmão espiritual, Judas. E ele aceitou sua morte com a pureza da não violência que, segundo o sagrado Alcorão, teve início com Abel. Certamente a frase "perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem" poderia ter sido dita para o próprio Caim, matando sem qualquer conhecimento do que a morte ou o assassinato realmente significavam. Mas praticamente desde o início do cristianismo institucionalizado, temas de redenção na história de Caim e Abel têm sido as coisas mais distantes das mentes de alguns clérigos e estudiosos. Em vez disso, muitos estavam obcecados pelo grande enigma: qual o sinal de Caim, a marca que Deus colocou no primeiro assassino? No Gênesis, depois da morte de Abel, há uma troca verdadeiramente incrível entre Deus e Caim. Deus não sentencia Caim à morte por seu terrível crime, mas ele é banido, tendo que vagar sozinho pela terra de Nod. Ainda assim, Caim tem a temeridade de pedir ajuda a Deus. Caim disse ao Senhor: expulsas-me hoje desta terra. Obrigado a ocultar-me longe da tua face, terei de andar fugitivo e vagabundo pela terra, e o primeiro a me encontrar me matará. E Deus concorda em dar a Caim uma forma inesperada de proteção. Se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais. E o Senhor marcou com um sinal, a fim de nunca ser morto por quem o viesse a encontrar. Mas qual é o sinal? A história não oferece uma descrição detalhada. E embora o sinal misterioso tenha certamente o objetivo de ocultar Caim dos vingadores de Abel, ele não salvaguarda seu nome de centenas de anos de calúnias e interpretações errôneas. Santo Agostinho, padre cristão, foi um dos primeiros exemplos de um escritor que ligou Caim e seu sinal às forças que crucificaram Jesus. Por volta de 400 depois de Cristo, Agostinho se viu em meio a uma batalha pela sobrevivência da Igreja Católica. Para defender a Igreja de seus críticos, Agostinho tentou passar a culpa dos males do mundo para o povo judeu. Agostinho acreditava que os judeus eram descendentes do assassino Caim, enquanto Abel, não violento, representava Jesus e a Igreja. E ele considera Abel como representante de Jesus. E assim como Caim matou Abel, os judeus mataram Jesus. E assim como Caim foi forçado a vagar, sem raízes, incapaz de se estabelecer onde quer que seja, esse também será o destino do povo judeu. Em seu famoso trabalho A Cidade de Deus, Agostinho escreveu: ele era como os judeus, que mataram Cristo, prefigurado no pastor Abel. Os trabalhos de Agostinho nada fizeram para diminuir o rápido crescimento do movimento antissemita que, no final, se espalhou por todo o mundo. No século XIII, o Papa Inocêncio III ecoava a visão de Agostinho sobre Caim e Abel e expediu uma ordem papal para que todos os judeus usassem roupas que os identificassem. Um século mais tarde, na Espanha, Alfonso X expediu uma lei semelhante. Qualquer judeu que não use tal marca deve pagar a cada vez que for encontrado sem ela 10 maravédios de ouro. E se não tiver meios de o fazer, deve receber 10 chibatadas pela ofensa. Mas os cristãos não estavam sozinhos ao usar o sinal de Caim para justificar crimes contra a humanidade. No século XVII, a escravidão era justificada por muitos ingleses frequentadores de igreja, que acreditavam que africanos eram os portadores do sinal de Caim. 100 anos depois, em 1852, Brigham Young, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, disse: eu lhes digo, esse povo comumente chamado de negros são os filhos do velho Caim. No século XX, essa deturpação do Gênesis tomou um outro rumo inquietante.
Em 1941, quando os nazistas ordenaram que todos os judeus alemães se identificassem em público usando uma estrela amarela, Joseph Goebbels, ministro da propaganda, escreveu um editorial de jornal, no qual comparava a estrela amarela ao sinal de Caim e fazia pouco dos judeus de Berlim por tentarem encobri-la. E depois disso, a interpretação antissemita e racista da história de Caim e Abel continuou na retórica violenta de sucessivos grupos fomentando o ódio. Sustentando seu ponto de vista, eles frequentemente repetiam a alegação de que o sinal de Caim é, na verdade, pele negra, que os descendentes de Caim seriam negros e que africanos e judeus haviam sido amaldiçoados por Deus pelo assassinato de Jesus. Mas hoje, a maior parte dos estudiosos cristãos e judeus concordam que o conceito espiritual por trás da história de Caim e Abel foi deturpado e perdeu completamente seu sentido mais importante. O sinal de Caim é às vezes compreendido como a indicação de uma maldição, o sinal de punição. Mas ele também é visto, lido e interpretado como um sinal da misericórdia de Deus. Ele fornece proteção. Mas por que Deus protegeria Caim, um frio assassino? Esse tem sido um dos maiores mistérios dessa história desconcertante. Uma resposta surge dos antigos rabinos que comentaram amplamente o Gênesis, e sua resposta poderia ser reconhecida em um tribunal de justiça hoje. Eles observaram que ninguém havia morrido até que Caim matasse Abel. E se Caim não fazia ideia do que aconteceria se ele atingisse o irmão com uma pedra, o crime não era um assassinato em primeiro grau, mas um acidente. E nos antigos tribunais hebraicos, o assassinato acidental não era punido com a morte. Hoje, alguns estudiosos judeus modernos sugerem uma outra possibilidade, que desafia a antiga percepção cristã do Deus do Antigo Testamento, como um Deus irado e vingativo. Estranhamente, uma das respostas seria que ele, na verdade, arrependeu-se. Quando Caim implora pela misericórdia de Deus, o antigo hebraico é em geral traduzido como "o meu castigo é excessivamente grande para ser suportado". Mas uma outra tradução do apelo de Caim a Deus dá uma impressão bastante diferente. A palavra para punição, a palavra hebraica avone, também pode ser traduzida como iniquidade. Portanto, às vezes é traduzida como a iniquidade do que fiz. A enormidade, a magnitude do pecado que cometi é maior do que eu consigo suportar. Eu não consigo suportar isso. E segundo a teologia rabínica, não existe alguém tão mergulhado em pecado que não possa ser perdoado. Portanto, temos aqui o fratricida original, o assassino do próprio irmão. Para o que parece não haver absolutamente nenhuma razão. E ainda assim ele é perdoado e protegido devido ao seu arrependimento. Para arqueólogos e historiadores, há fundos de verdade na história de Caim e Abel. Verdades ocultas nas sombras das pirâmides egípcias. Outros acreditam que a história remonta a um passado ainda mais distante, ao início da civilização e ao local do Éden original. Este é o Egito, a terra dos faraós, certamente, mas também a terra onde os israelitas viveram durante gerações. José, aquele outro descendente espiritual de Caim, fez daqui o lar para seus irmãos, outrora traidores, e para todo o seu povo. Mas quase 400 anos depois, o faraó teve medo da prosperidade dos israelitas e os escravizou. E então, uma filha do faraó encontrou um bebê em um rio e o criou no palácio. Assim começa a história de Moisés, salvador do povo judeu, que liderou o grande êxodo. Segundo as Escrituras, Deus ditou os 5 livros da Bíblia hebraica a Moisés no Monte Sinai. Mas há estudiosos que acreditam que Moisés pode ter tirado do Egito mais do que seu povo. Ele pode ter tirado também partes da religião egípcia e que parecem reproduzir de forma surpreendente a história de Caim e Abel.
Os egípcios imortalizaram as histórias de sua religião nas paredes de suas próprias tumbas, nas profundezas das pirâmides. É aqui que encontramos paralelos instigantes com o conflito entre aqueles dois primeiros irmãos do Antigo Testamento e com aquele primeiro assassinato. Se você entrasse nas tumbas, poderia ver esses textos nas paredes. Histórias da criação, referências da primeira cidade. Muitos dos elementos das histórias bíblicas do Gênesis são encontrados nesses textos antigos. A pirâmide de Unas tem mais de 4.000 anos. Centenas de dizeres mágicos estão inscritos nas paredes desse santuário. Entre os feitiços e encantamentos, há uma poderosa história de ciúmes e fratricídio, incrivelmente semelhante à de Caim e Abel. Os hieróglifos egípcios contam a história de dois irmãos, os deuses Osíris e Sete. Osíris era o deus da agricultura e governante do mundo, e Sete era o deus da guerra e do conflito. Um dia, Sete teve ciúmes e matou Osíris. Cortou-o em 42 pedaços e o espalhou por todo o mundo. Fratricídio não é a única coisa que ecoa da história de Caim e Abel. Encontramos também um detalhe com paralelos nos comentários posteriores do Gênesis. Os dois deuses egípcios lutaram até a morte pelo amor da mesma mulher, a irmã deles. Assim como comentaristas hebreus e muçulmanos dizem que Caim matou Abel pelo amor da irmã. Hoje, estudiosos e arqueólogos veem outras semelhanças. Uma história que ressoa com a queda do homem, a expulsão do Éden e o papel de Caim, por um ângulo totalmente novo para a humanidade. Quase todas as religiões têm algum tipo de momento de criação. E no Egito Antigo, assim como no Gênesis, tem esse tipo de lugar perfeito, idílico e bastante pastoral, com animais, coisas e pessoas, todos vivendo juntos, em harmonia, o que sem dúvida tem de ser destruído antes que surja a civilização. Mas para muitos cientistas e estudiosos, sejam quais forem os elementos egípcios que possam ter influenciado a história de Caim e Abel do Antigo Testamento, eles estão enraizados ainda mais profundamente na pré-história da humanidade. Elas datam de um acontecimento violento e estarrecedor. Dizem alguns que talvez a revolução mais importante na história do homem, a agricultura. As principais pistas estão naqueles primeiros sacrifícios do Antigo Testamento. Caim, o lavrador, oferecendo grãos e frutas. Abel, o pastor, oferecendo primogênitos do seu rebanho. Esse é o tipo de história que pode ser comparada com o que aconteceu por volta de 7.000 a.C. e que chamamos de Revolução Neolítica, quando esses dois grupos de pessoas, lavradores e pastores, começaram a entrar em conflito. Tudo começou no berço da civilização, onde hoje é o Iraque. As pessoas haviam começado a se afastar do comportamento de caçador-colhedores da Idade da Pedra e começavam a controlar seu ambiente. Elas não mais procuravam alimento, mas o produziam. Havia as que domesticavam animais, os pastores, e aquelas que domesticavam as plantas, os agricultores. Especialistas acreditam que a violência surgiu quando grupos de pastores se espalharam pelo campo, permitindo que seus rebanhos de animais se alimentassem e passassem por cima dos campos e plantações dos lavradores. As lutas que se seguiram deixaram muitos mortos e se tornaram lendas. Mas no final, os grupos nômades começaram a se estabelecer, adotando os hábitos mais sofisticados dos agricultores. Enquanto os vilarejos se transformavam em pequenas cidades e a população crescia, surgia uma nova cultura de uma primitiva civilização. As histórias de confrontos entre pastores e lavradores foram finalmente escritas em tabuletas de argila pelo povo que inventou a escrita, os Sumérios. Os Sumérios viviam na Mesopotâmia, parte do que é hoje conhecido como o Iraque, há mais de 6.000 anos. Eu os considero um dos povos mais talentosos de toda a face da Terra.
pois eles inventaram a escrita, inventaram as leis, eles inventaram todo tipo de raciocínio moral, os provérbios, eles inventaram sistemas de crenças religiosas para explicar o porquê do bem e do mal. Esculpidos em frisos de pedra, os relatos sumérios de batalhas entre pastores e agricultores se transformaram em mito, surpreendentemente similar à história de Caim e Abel. Na história suméria, Dumuzi, o deus dos pastores, luta com seu irmão, Enkidu, o deus dos lavradores, pelos favores da irmã deles, a deusa Inanna. Mas como foi que tal história teria sobrevivido por milhares de anos, tornando-se parte de uma tradição monoteísta? São histórias contadas pelos anciãos de tribos ao restante da tribo. E, sem dúvida, elas serão mudadas ou distorcidas ligeiramente com o passar do tempo. Mas, em essência, essas histórias, até que sejam escritas pela primeira vez, essas são tradições orais e assim é o Gênesis. O relato bíblico mostra outro paralelo incrível com essa história oral da Revolução Agrícola. Ao que parece, depois de todos aqueles milhares de anos de histórias sendo contadas ao redor de fogueiras, o local onde tudo isso começou pode ter sido preservado, o lugar chamado Éden. É preciso olhar para a geografia, a paisagem da história. É ali que realmente se encontra a história de Caim e Abel, na paisagem. Diz a Bíblia que o Jardim do Éden localiza-se na cabeceira de 4 rios, incluindo o Tigre e o Eufrates, ainda hoje conhecidos por seus nomes bíblicos. Sabíamos a respeito desses 2 rios desde o início. O verdadeiro problema era saber onde estavam os outros 2. Os outros 2 rios bíblicos, Guion e Pishon, não aparecem em nenhum mapa atual. Rowe acredita que o atual rio Araxes, que flui do norte do lago Urmia até o Mar Cáspio ao leste, seja o bíblico rio Guion. E que o Uzum, que nasce próximo ao monte Shahand, tenha um dia se chamado Pishon. Um estudo das línguas antigas mostra que, com o passar do tempo, a letra P foi em geral substituída pela letra U, o que torna bem possível que o rio bíblico Pishon tenha se tornado conhecido como Ushon. Tendo identificado os 4 rios bíblicos, Rowe acredita ter encontrado o jardim perdido do Éden. Vamos então reunir nossos 4 quadrantes, os 4 cantos do Éden, se preferem chamá-los assim, e bem no centro está o Éden propriamente dito. E é ali que está localizado o Jardim do Éden. Segundo o Dr. Rowe, o Jardim do Éden está localizado no local hoje conhecido como Irã Ocidental. Rowe acredita que esse seja o lugar onde a história de Caim e Abel tem suas origens. Mas nem todos os estudiosos concordam. O Dr. Yuris Zarins localiza o Jardim do Éden mais para o sul, onde os rios Eufrates e Tigre encontram o Golfo Pérsico. Segundo Zarins, imagens de satélite do Oriente Médio revelam os traços de um antigo rio fóssil, que anteriormente fluía através do norte da Arábia e pelos vales agora secos. E ele alega que esse rio seja o rio perdido da Bíblia, o Pishon. O 4º rio, o Guion, é o atual Karun, fluindo para o Golfo Pérsico, onde Zarins conclui que esteja o Jardim do Éden submerso. Há 7.000 anos, segundo pesquisas geológicas, o Golfo Pérsico não era o enorme corpo de água que é hoje, mas um vale verde e exuberante, repleto de rios e fontes de água doce. Eu diria que os primeiros povos a viver ali eram caçadores e colhedores, que tinham diante de si um enorme oásis. Haveria um enorme número de sistemas de rios vindo do norte, e eles teriam explorado os recursos do lugar ao longo dos rios, ao longo dos pântanos e das margens. Deve ter havido uma barragem de alguma espécie, talvez um pequeno lago no lugar, e eles teriam tido uma enorme quantidade de recursos naquele lugar, cerca de 7.000 anos atrás, em 5.000 a.C. Deixando de lado a precisão da geografia, os 2 estudiosos concordam que a história de Caim e Abel teve suas origens na antiga Mesopotâmia, há cerca de 7.000 anos.
Os métodos agrícolas de Caim tiveram maior êxito do que os métodos tradicionais nômades dos pastores, menos produtivos, com seus rebanhos. E quando o homem aprendeu a controlar a natureza e a plantar segundo suas necessidades, ele pôde parar devagar em busca de alimento. Fixando raízes, erguendo vilarejos e cidades e desenvolvendo cada vez mais tecnologias avançadas, que acabaram levando a uma sofisticada cultura artística, musical e da palavra escrita, que persistiria ao longo do tempo. Há uma tocante passagem final na história de Caim e Abel que não está no Gênesis, mas é uma parte vital da tradição islâmica. Ao perceber a seriedade de seu pecado pela primeira vez, Caim tenta escondê-lo dos olhos do homem e de Deus. Na verdade, ao matar Abel, Caim não sabe o que fazer com o corpo está sobre o solo rochoso e ele não sabe o que fazer com ele, até que vê um corvo ou uma gralha matando um outro corvo. E então faz um pequeno buraco com o bico, onde enterra o outro corvo, colocando um pouco de areia sobre ele. E isso dá a Caim a ideia de como enterrar um corpo humano. E é isso que ele faz. E foi assim, segundo comentaristas, que surgiu o conceito de sepultamento dos seres humanos. Para muitos estudiosos, o crime de Caim ressoa com pecados encontrados em todo o Antigo Testamento, e a crença de que não é apenas o ato pecaminoso, mas a tentativa de escondê-lo dos olhos de Deus que leva à sua ira, que é exatamente o que aconteceu com os pais de Caim. No Jardim do Éden, Adão e Eva desobedecem a Deus e comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele lhes pergunta qual o motivo para eles o terem desobedecido, em vez de assumir responsabilidade por seus próprios atos, eles culpam a serpente por tentá-los. Assim como Caim se recusa a assumir a responsabilidade pelo assassinato do irmão. Eu não sei ao certo se Deus se opõe ao direito ao conhecimento, que está intrínseco ao se provar o fruto proibido. Mas o que Deus considera terrivelmente passível de repreensão é o fato de eles não se responsabilizarem por suas ações. É essa irresponsabilidade. E isso volta a acontecer com Caim. E como sugere uma interpretação do texto, o pecado de Caim vai ainda mais além do que assassinato e sua negação. E o Senhor replicou: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. A palavra hebraica para sangue é damém. E uma tradução mais precisa da frase seria no plural: os sangues de seu irmão clamam da terra até mim. Ora, mas por que sangues? Ele só matou uma pessoa. A resposta é que se trata do sangue do próprio Abel e de todos os seus descendentes até o fim do mundo. Todos aqueles que seriam descendentes de Abel não mais o serão, uma vez que ele foi morto. Portanto, quem mata alguém, na verdade, mata mais do que apenas aquela pessoa. Ao matar seu irmão, Caim não matou apenas um homem, mas destruiu todo um mundo. Somos infinitamente preciosos. Para mim, essa parece ser uma afirmação construída com base no núcleo das tradições judaicas, cristãs e muçulmanas. Mas essa história também faz uma das perguntas mais profundas e audaciosas da Bíblia. Sou, porventura, guarda do meu irmão? Sem dúvida, o texto está nos dizendo que somos todos guardiões uns dos outros. Mas e a responsabilidade de Deus? Por que ele não é o guardião de seus filhos? Por que ele deixa que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Podemos todos nos perguntar por que Deus não impede assassinatos? Por que Deus não impediu o Holocausto? Por que Deus não impediu o 11 de setembro? Os ensinamentos bíblicos diriam que as pessoas têm obrigação de impedir tais coisas e não podem contar com o milagre da intervenção divina. E então chegamos ao final da surpreendente história de Caim e Abel. Segundo antigos textos hebraicos, Caim se assentou e casou-se com a irmã. Eles tiveram um filho, construíram uma cidade e deram início à civilização. O
sinal com que foi marcado, independente de sua forma, o enviou por um caminho que iluminaria a humanidade para sempre. Mas, com muita frequência, as lições aprendidas por Caim foram esquecidas ou transformadas em terríveis fundamentos lógicos para vinganças ao longo do tempo. Talvez a maior ironia seja o fato de todas as religiões monoteístas serem literal e espiritualmente irmãs. Em seus textos sagrados, todas alegam descenderem de Adão e Eva. Todas reconhecem as lições de Caim e Abel. Mas seus descendentes têm passado séculos tentando conquistar e até mesmo exterminar uns aos outros. E a verdadeira mensagem do primeiro fratricídio parece perdida. Milênios de antissemitismo homicida. As cruzadas, empenhadas em pôr fim à era de ouro do Islã. E hoje, terríveis conflitos religiosos no Oriente Médio. Hoje, mais do que nunca, a mensagem da primeira morte, do primeiro assassinato, do primeiro pesar e do primeiro perdão clamam por nossa atenção. Para mim, a história de Caim e Abel é extremamente significativa e relevante hoje, principalmente no mundo pós-11 de setembro. As duas grandes ideias em jogo depois de 11 de setembro são as ideias relativas ao conflito entre civilizações ou ao diálogo entre elas. Pelo amor de Deus, por nosso próprio futuro, pelo amor de nossos filhos, vamos recuar, vamos seguir o exemplo de Abel. Vamos trazê-lo para o centro de nossos debates, para que quando eu tiver um diálogo com meu inimigo, com uma pessoa de quem eu não goste, ainda assim que eu seja tolerante e obsequioso, ele pode me bater em uma face, mas eu lhe darei a outra face, pois essencialmente essa é a autoridade moral que Deus exigiu de mim. Versão brasileira Centauro.